7 mulheres, 7 possíveis assassinas que não devem ser apanhadas. E eu acho que não devem, porque ele é o diabo em pessoa. Olá, eu sou Maria João do Livros Gosto e hoje estou aqui para te falar de O Diabo em Pessoa, da Rose Welding. Primeiro que tudo, eu quero agradecer à Bertrand o facto de me ter enviado este livro. Muito obrigada, foi muito gentil da vossa parte e deixem que vos diga que este livro é fantástico. Eu adorei este livro. Este livro começa com uma reunião de 7 mulheres à volta de uma mesa com um lençol, um pano, uma toalha, por cima de algo que, quando é descoberto, se percebe que é a cabeça de um homem. E essas mulheres decidem que qualquer uma delas teria motivos para o querer ver morto, mas que nenhuma quer ir parar à cadeia porque acha que nenhuma merece passar tempo de cadeia por causa daquele homem que era um escroque. E eu concordo, nenhuma delas deveria ser presa por tirar do mundo uma pessoa tão abjeta como aquele homem. O livro começa na véspera de Ano Novo, de 1999, e lá está, estas 7 mulheres na véspera do Ano Novo, em semicírculo, descobrem a cabeça do Jamie. Não há um corpo, há a cabeça, ele está decapitado. E nós percebemos que elas se uniram exatamente porque todas elas têm razão de queixa do Jamie. Não sabemos mais nada, sabemos também que elas vão tentar que a polícia não descubra quem é que matou o Jamie e que ninguém vá preso pela sua morte. Porque elas acham que ele não merece que ninguém cumpra a pena de prisão pelo ter morto. Ou seja, quase como se aquela morte fosse um benefício para a humanidade. E deixem que vos diga que eu concordo com elas. Bom, aquilo que nós temos neste livro é isso mesmo. É estas interrogações. Quem o matou? Porquê? Porquê é que estas mulheres não gostam deste homem? Quem era este homem? E o livro vai-se passando exatamente entre 1999, ou por o ano 2000 já, depois com a investigação, e o tentar descobrir quem o matou, porquê é que o matou, e o passado, onde a autora nos dá as razões pelas quais estas mulheres não gostam daquele homem. E aquilo que aquele homem foi fazendo ao longo dos anos na vida daquelas mulheres. Ou em momentos específicos, algumas que passaram pela sua vida em momentos específicos, ou ao longo da vida, algumas que o acompanharam também ao longo da vida. E, portanto, estas 7 mulheres têm todas, e nós descobrimos isso ao longo do livro, motivos para matar este homem. Resta saber quem o matou. Tanto mais que a pessoa responsável por fazer a investigação criminal é alguém que teve uma relação também anteriormente com uma destas mulheres. E, portanto, tudo isto acaba por ter aqui um efeito emotivo bastante grande. Portanto, ao longo da narrativa vamos conhecendo o passado do Jamie e a sua relação com estas mulheres e vamos simultaneamente acompanhando as 2 semanas de investigação que a polícia faz para descobrir quem é o responsável pelo assassinato do Jamie. Ora, o livro tem, na minha opinião, elementos narrativos dos quais eu gosto muito e que me agradam sobremaneira. O primeiro é o facto do leitor saber mais do que a polícia. Portanto, nós sabemos pormenores que a polícia só vem a saber mais tarde e eu acho sempre muito interessante quando o leitor já está com essa sapiência e depois ver como é que a polícia vai descobrindo essas mesmas coisas ao longo da narrativa. Primeiro aspecto que eu acho muito interessante. Depois acaba por ter várias vozes. A narração é feita na terceira pessoa, o narrador é um narrador não participante, mas acaba por ter várias vozes, porque nós temos as histórias do Jamie com aquelas várias mulheres. E, portanto, sobre esse ponto de vista, acabamos por ter várias vozes, porque a história é contada pelas mulheres.
o Jamie, coitado, já tinha ficado sem cabeça, não é? E, portanto, sendo contada pelas mulheres, nós acabamos por ter a voz dela ali ao longo de toda a narrativa. E essas diferentes vozes eu gosto porque acho que dá dinâmica à narrativa do livro e depois dar-lhe verdade. Ou seja, eu acredito muito mais quando é a personagem que me conta a sua história do que quando é um narrador que eu não reconheço ou que esse narrador não me consegue dar a voz da personagem. Isto também só prova que o livro está muitíssimo bem escrito, porque apesar da narração ser na terceira pessoa, eu acabo por ter todas estas vozes. Depois tem um ritmo narrativo bastante rápido e tem capítulos pequenos. Obviamente há uns que são maiores que outros, que também depende da densidade da história. Não temos a profundidade de todas as histórias. Há umas histórias que nos são dadas de uma forma mais abrangente, há outras que nos são dadas de uma forma mais pormenorizada, mas a verdade é que a narrativa faz de uma forma rápida, com um ritmo bastante interessante, o que faz com que o leitor esteja sempre a querer saber aquilo que se passa a seguir e, no fundo, descobrir porque é que estas mulheres odeiam tanto aquele homem. Deixei que vos diga que têm razão, mas isso vocês descobrem ao longo da leitura. Na verdade, este homem é tão intragável, este homem é tão execrável, este homem é tão canalha, que eu confesso que às 2 por 3 já estava a torcer nas partes policiais para que elas conseguissem, de alguma forma, ludibriar a polícia e fazer com que a pessoa responsável pelo crime acabasse por não ser condenada. Porque, na realidade, este homem é o diabo em pessoa. Tem uma falta de humanidade profunda, tem uma falta de sentimentos profundos, quase como se todas as vidas onde ele tocasse, obrigatoriamente a coisa desse mau resultado, independentemente do tipo de relação que ele tem com essas personagens. Esta é uma primeira obra, eu descobri. O livro é deste ano, 2023, portanto é mesmo muito recente, quer cá, quer no resto do mundo. Foi escrita em 2023, é uma primeira obra e eu espero muito que a autora não deixe de escrever, porque é um livro com uma construção literária, como eu vos disse, brilhante, e para além disso tem um conjunto de assuntos muito importantes de serem falados, como a violação, a manipulação psicológica, a manipulação afetiva, que é outra coisa fundamental, a lábia, se quiserem, de alguém que tem um discurso e alguém que tem uma, como é que se diz? Alguém que tem um discurso de tal forma sedutor que acaba por conseguir manipular o outro. Tudo isso está presente neste livro. Eu acho que hoje em dia, tanto mais que se fala da saúde mental, é importante perceber que muitas vezes as pessoas não estão com problemas de saúde mental, as pessoas estão dependentes da sedução de um manipulador ou de um sedutor que acaba por ter um discurso de tal forma coerente e um discurso de tal forma bem construído e manipulado que a pessoa acaba por pôr em causa aquilo que pensou e acaba por pôr em causa aquilo que achava que era a verdade. E a verdade acaba por ser aquilo que o outro nos diz que deverá ser. E, portanto, sobre esse ponto de vista, este livro está muitíssimo bem escrito, muitíssimo bem feito e eu gostei bastante e recomendo. Acho que é um ótimo thriller para ser lido agora no verão e é, se quiserem, um livro que permite ao leitor também criar uma dimensão a nível de análise psicológica desta personagem muito interessante. Obviamente que ele é um homem super inteligente, obviamente que ele é um sedutor, mas obviamente também que ele é um escroque e é um canalha e é assim uma pessoa sem sensibilidade e sem empatia pelo outro e que cria situações que são, pelo menos para mim, eram impensáveis que um ser humano fizesse a outro de uma forma tão objetiva e de uma forma tão pensada. Mas isso é o que faz este tipo de pessoas.
Portanto, eu não sei se a autora vai escrever mais alguma coisa, espero que sim, espero que a Bertrand continue a publicar esta autora e espero que nós nos possamos deliciar com a sua criatividade e a sua magistral forma de contar uma história, porque eu na realidade gostei bastante, mas gostei mesmo muito deste livro. E pronto, aqui fica a minha opinião sobre O Diabo em Pessoa. Digam-me se já leram, digam-me se estão a pensar ler, digam de vossa justiça e vemos no próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.